uma vez. Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui para gravar o segundo vídeo, relacionado sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Eu gravei o primeiro vídeo, relacionando algumas posições, algumas interpretações relacionadas ao capítulo 6 de Gênesis, onde que se discute bastante a respeito desse versículo, e principalmente do conteúdo histórico que está nesse contexto bíblico. Então, no longo do tempo, muitos têm se discutido sobre quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens, que está registrado em Gênesis 6. Então, dentro do mundo erudito, do mundo teológico, tem se discutido realmente. E essa temática, essa discussão não tem se entrado em um acordo, até porque existe várias interpretações, várias opiniões teológicas sobre o assunto, referente ao capítulo 6. Porém, existem três interpretações que têm se discutido, têm que ser debatido em colóquios, em debates bíblicos, sobre a interpretação do texto do capítulo 6. E dentro dessas interpretações aqui temos a primeira que eu quero apresentar, que é a primeira interpretação que fala quem eram os filhos de Deus. Alguns interpretam que os filhos de Deus eram anjos caídos. Essa é uma interpretação que eu vou ressaltar pela frente desse vídeo. A segunda interpretação de algumas escolas teológicas, de algumas correntes teológicas, de alguns eruditos, a segunda interpretação, os filhos de Deus eram descendentes de Sete, que se casaram com descendente de Caim. Essa é uma interpretação clássica, é uma interpretação que vem de muito tempo, é bem defendida pela cristandade, que se relata que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, que se casaram com as descendentes de Caim, que eram as filhas dos homens. É bem colocada, até porque eu já falei no vídeo passado, no primeiro vídeo. Esse é o segundo vídeo que eu quero falar sobre o assunto, principalmente a questão da assexualidade dos anjos, que está registrado em Mateus 22, que eu vou ressaltar novamente aqui, para que você possa ler, fazer a extração do texto, e analisar a melhor resposta, as melhores interpretações, que você possa ver que tem base bíblica. E a outra interpretação, a terceira opinião teológica dentro do texto do capítulo 6 de Gênesis, que alguns interpretam que os filhos de Deus eram homens poderosos, governantes e nobres da terra. É a terceira interpretação. Mas vamos lá, pensar mais um pouco. Vamos ver aqui sobre a questão do assunto. Os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, eram anjos caídos? Isso é um ponto de interrogação que a gente vai pensar e analisar. Era anjos caídos? Então, o que a gente pode ter para pensar acerca disso aqui, a ideia de que os filhos de Deus de Gênesis, Gênesis 6 eram anjos caídos que tiveram relações com mulheres, é a interpretação mais antiga e conhecida sobre o assunto. A principal defesa para essa interpretação é o fato de que no Antigo Testamento a expressão filho de Deus pode se referir a anjos. É o texto que a gente falou já no primeiro vídeo, que ele se baseia bastante em Jó, capítulo 1, versículo 6, a apresentação lá que no livro de Jó fala que os anjos, os filhos de Deus, se apresentavam diante de Deus. Inclusive aparecia a figura de Satanás, está lá. A referência de Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1 e Jó capítulo 38, versículo 7, ok? E o outro ponto que se reforça essa ideia é que antigos estudiosos hebreus, como Flávio Josefo, também apresenta essa mesma teoria. O livro, também tem um livro, o livro Pseudepígrafo, de Enoque, igualmente defende a tal interpretações que os filhos de Deus, que está registrado em Gênesis, o livro de Enoque defende que eram anjos, os filhos de Deus, os Ben Elohim, que eram anjos. Então, no Novo Testamento, os textos mais utilizados para defender essa opinião está em 2 Pedro 2 e 4 e Judas 1 e 6. Então, o relato de 2 Pedro, que a gente for fazer a citação do texto, a gente vai ver o seguinte: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. Então,
ficando reservado para o juízo. Isso está registrado em 2 Pedro 2 e 4, que é a carta petrina, né, de 2 Pedro 2 e 4. Então, possivelmente esse texto se refere, dentro dessa interpretação teológica, né, que eles coabitaram, mas eles caíram, eram anjos caídos, etc., e foram presos, né, no Tártaro, né, foram presos no Tártaro, então nas cadeias das escuridões, como está registrado na carta petrina. E uma outra coisa também do texto também que se refere a Judas 1 e 6, né, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Está registrado em Judas 1 e 6, né, como base dessa interpretação que realmente era anjos, né, que era anjos. Então, de acordo com essa perspectiva, o resultado da união entre as mulheres, filhas dos homens, e os seres angelicais, filhos de Deus, resultou no nascimento de gigante, no sentido literal da palavra, como está registrado no texto, né, pela interpretação, a opinião teológica dessa corrente, ok? Então, esse gigante teria sido homens notórios e valentes da antiguidade. Não é uma base de interpretação que se pensa, né, que algumas escolas defendem, alguns eruditos defendem, né, esse texto aqui. E a outra coisa também que se vem para se pensar, né, que o texto muito utilizado nessa defesa está em Gênesis 19, 5. Nele lemos sobre como os homens homossexuais de Sodoma queriam ter relações com os anjos que vieram destruir a cidade. É aquele contexto quando os anjos foram na casa de Ló. De lá, os homens da cidade ficaram sabendo que tinha aqueles anjos, né, novos, rapazes, né, e de lá os homens da cidade de Sodoma e Gomorra queriam ter relações sexuais, né, relações sexuais. E se conjectura aqui, né, que eles têm sexo, né, mas eu não vejo fundamento para essa base, né, para se pensar dessa maneira. Então, com base nessa interpretação, estudiosos apresentam o tamanho da desobediência em relação aos mandamentos de Deus. Eles apontam para a possibilidade de ter existido uma raça mística, né, cosmológica, né, eu acho que metafísica, sei lá o que, ou seja, que não era 100% humana. Isso teria levado ao dilúvio universal como forma de dizimar toda a humanidade, com exceção de Noé e sua família. Não vejo essa maneira de se interpretar. Para refutar essa interpretação, o texto mais utilizado está em Mateus 22 e 30, onde que Jesus coloca o quê? Onde Jesus diz que os anjos de Deus não se casam nem se dão em casamento, né? Essa crítica é rebatida pela simpatizante dessa teoria de que os filhos de Deus de Gênesis, né, 6, são anjos com o seguinte argumento. Ele diz que Jesus se referia aos anjos do céu e não aos anjos rebeldes, né, que tiveram relações com as mulheres lá, né? Eles também alegam que o texto diz que os anjos não se casam, mas não diz nada sobre a impossibilidade de, em forma corpórea, de homem. Eles são anjos, pode manter relações com mulheres. Então, tem essa interpretação que eles tentam defender a argumentação lá, que foram anjos que tiveram relações baseadas no livro de Enoque, baseadas em alguns textos bíblicos, que os Ben Elohim são, dentro da interpretação do Antigo Testamento hebraico, são anjos, né, que coabitaram. E tenta reinterpretar Mateus 22 e 30, né, de uma maneira ao seu bel prazer, a sua visão, de interpretar que possivelmente não são, são anjos, né, que tiveram relações com essas mulheres. Outra crítica contra essa interpretação é a questão que os textos do Novo Testamento de Pedro e de Judas são utilizados como defesa dessa teoria. Em momento algum trata de casamento angelical. Além disso, esses textos em nenhum momento se propõem a explicar o evento antediluviano. Então, é uma questão para se pensar. Também vale ressaltar que Gênesis 6 diz claramente que a atitude partiu dos filhos de Deus e não das filhas dos homens. Se essa mistura resultou no dilúvio, deveria existir então alguma referência mais explícita no próprio livro de Gênesis sobre a punição a esses anjos que iniciaria tal perversidade. Então, voltando para essa tal interpretação, né, que esses anjos eram anjos caídos, entendeu? Os filhos de Deus eram anjos caídos que coabitaram com mulheres e etc, entendeu? Está aqui a base de quem defende, de quem interpreta acerca dessa interpretação que era anjos caídos. Mas uma das coisas que eu digo que fica vazio, né? Fica vago em si, biblicamente, teologicamente, para se pensar. Até porque os anjos
não foram criados com essa função biológica de reprodução, de sexualidade, de gametas e etc. Entendeu? A não ser porque, como se trata de anjos caídos, que são anjos caídos, não são anjos, são demônios, né? São demônios. Então, mas fica aí a primeira interpretação, né, que se defende no meio da cristandade, no meio da erudição teológica, mas a outra questão, na segunda interpretação, os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Essa é clássica, essa está no campo bem erudito, né, conservadores, mas muitos conservadores e clássicos também defendem a primeira interpretação, claro, né? Então, segundo essa interpretação, a descendência justa de Sete se misturou com a descendência ímpia de Caim, né? Em outras palavras, os homens da linhagem de Sete se casaram com as mulheres pagãs da linhagem de Caim. E nessa interpretação, os nefilins, né, a palavra nefilins, são gigantes, né? Resultado dessa mistura religiosa. Esses homens não eram literalmente gigantes, mas homens ímpios, tiranos, que alcançaram a fama na antiguidade. Uma interpretação, né, bem básica e também que a gente pode ver que tem conteúdo bíblico para se defender ela. Um dos argumentos para sustentar essa interpretação é o contexto do capítulo anterior de Gênesis. Em Gênesis capítulo 4 apresenta a geração perversa de Caim. Já em Gênesis capítulo 5 é descrita a descendência justa, né, a descendência justa de Sete. No capítulo 4 nós temos a descendência ímpia de Caim, os caimitas. Então, no capítulo 5 nós temos a descendência piedosa, que são os filhos de Deus, aqueles que invocaram Deus, a partir de Sete, de Enos, né? Como a sequência do capítulo 6 aparece mostrar a mistura dessas duas linhagens, dessas duas descendências, uma ímpia e uma piedosa, tá? E culminou numa civilização corrompida. Então, os filhos de Deus que são descendentes de Sete e as filhas dos homens que são descendentes de Caim se misturaram. Então se formaram homens corruptos, homens que eram violentos, né? E assim foi uma da causa principal do dilúvio, né? Por causa da maldade e a violência do homem sobre a terra. E o problema com essa interpretação, que alguns colocam que existe alguns problemas, claro, né, que pode existir algum problema, é que em nenhum outro lugar no Antigo Testamento os descendentes de Sete são chamados filhos de Deus. Além do mais, a Bíblia não diz que todos os descendentes de Sete eram justos. Na verdade, ela indica apenas algum deles que de fato foram, como Enoque e Noé. Tem a história de Enoque, né? O verdadeiro Enoque está lá no registro da Bíblia, né? Que foi trasladado, foi arrebatado, foi tirado, né? Na terra, andou com Deus 65, aos 300 e poucos anos, foi tirado da terra. E o outro justo também da descendência de Noé, não, da descendência de Sete, foi Noé, que construiu a arca e etc. Né? E outro ponto ainda mais discutível nessa interpretação é a exigência de uma queda do padrão de escrita do próprio capítulo 6. Né? E o capítulo 6, versículo 1, a palavra homens aparece se referir à humanidade de modo geral. É isso que alguns colocam como problema. Já no versículo 2, essa mesma palavra teria que se referir à descendência de Caim especificamente. Uns que colocam uma interpretação e outra base em si para criar um problema, né? Que são os problemas teológicos, os problemas para se interpretar hermeneuticamente. Por último, também é difícil de explicar porque apenas as mulheres descendentes de Caim é que se casaram com os descendentes de Sete. Provavelmente, homens descendentes de Caim também se casaram com as mulheres descendentes de Sete. Não é isso? Mas uma das coisas que a gente podia até se colocar para se pensar, será que dentro da descendência de Sete, que são os filhos de Deus, não tinha mulheres bonitas para eles se relacionar e casar? Somente na descendência de Caim tinha mulheres bonitas em si para os filhos de Deus se misturar? Mas é uma coisa que eu posso dizer, que a Bíblia condena casamento misto. A Bíblia condena o casamento misto. E principalmente, não só aqui se refere casamento misto, mas o próprio Deus falou para Israel, quando entrasse na terra prometida, não se casar com as filhas da terra, com as cananitas. E assim aconteceu também com Salomão, também com aquele casamento misto. E até porque que nós fomos baseados dentro da revelação cristã, da Bíblia Sagrada, o casamento sempre é no Senhor, é na descendência, é na mesma descendência. É na mesma descendência, relacionado o mesmo comungar, a mesma ideia, a mesma crenças e prática. E uma das coisas que a gente viu aqui que não deu certo nesse casamento misto, realmente foi uma vida pecaminosa, uma vida de violência, corrupta e etc., que Deus teve que trazer o juízo.
Tá? Então, para se pensar dentro desse contexto, dessa interpretação clássica, acerca dessas duas descendências que se misturaram em si, é Mateus 22:30, que os anjos são seres assexuados, que não pode fazer sexo, não tem uma gameta, né? Então, é mais cabível, na minha visão de interpretação, é que os filhos de Deus eram a descendência piedosa de Sete, que se contaminou, teve um casamento místico com a descendência ímpia de Caim. Eu vejo basicamente essa interpretação a melhor, na minha visão, do ponto de vista bíblico, ainda que possa ter essa dificuldade que muitos possam colocar, mas dá para se ver e analisar acerca do texto, né? Então, assim, a questão dessas variações de interpretações defende que os filhos de Deus e as filhas dos homens, Gênesis 6, são necessariamente, ou seja, descendentes de Sete ou Caim, mas que pessoas piedosas que uniram-se com as pessoas pagãs. Então, rapidamente, todas essas pessoas estavam unidas praticamente à maldade de forma abominável. É o que aconteceu no capítulo 6, no final, que diz a maldade do homem, né, que inundou a terra e etc., que precisou Deus. Noé pregou seus 100 anos de construção da arca, dando oportunidade para aquelas pessoas, mas somente Noé e seus filhos entraram na arca e de lá para vir uma nova descendência, né? E assim foi. Agora vamos colocar essa terceira interpretação que eu falei. Os filhos de Deus eram homens poderosos, né? Outra interpretação. Essa interpretação defende que a expressão filho de Deus era usada como um título atribuído a reis, né? Governantes, nobres, homens poderosos da antiguidade, do Antigo Oriente Próximo. Esses homens são seguidos, esses homens não seguiam os mandamentos de Deus. Ao invés disso, eles praticavam um governo injusto, eles faziam o que bem entendia na busca por poder e riqueza, né? É uma interpretação que está aí. Então, o que se coloca aqui? A união entre homens, que são chamados filhos dos homens, não seria no sentido de realidade ou plebe, né? Mas um tipo de união mista religiosa, acerca desse homem justo e mulheres pagãs. Essa união seria no sentido de todo tipo de imoralidade. Ou seja, eles começaram a praticar poligamia e promover grandes orgias que banalizavam o sentido original e singular da relação entre homem e mulheres, iniciado e criado por Deus. Tudo isso serviu para disseminar uma depravação sem precedente por toda a humanidade. Nessa interpretação, as filhas dos homens não seriam apenas os descendentes de Caim, mas as mulheres em geral. É uma interpretação, essa última interpretação. De acordo com essa posição, os nefilins está associado ao termo, né, é o termo gigante, né? Esse termo significa homem de força, homem de poder, homem de valor, de riqueza, etc. Significa que não se tratava de gigante em estatura, mas homens poderosos que exerciam um governo na antiguidade. É uma base de interpretação para isso aí. Outro argumento utilizado por quem defende essa posição é de que a palavra hebraica Elohim não é empregada apenas para referir a Deus no Antigo Testamento. Essa mesma palavra também é usada para se referir a juízes, magistrado, homens em posição de destaque, conforme está registrado em Êxodo 21, ou então Salmo 82:1. Isso é fato, claro que a palavra Elohim é empregada para Deus, mas homens poderosos, anjos, etc., governantes, né, que são bem colocados a isso, ok? Então, vamos colocar aqui. A crítica em relação a essa interpretação é que os nobres, reis e algumas autoridades às vezes são chamados de Deus e nunca de filho de Deus. No entanto, crítica rebatida com base em alguns antigos targumins, né, o aramaico, né, que se traduz filho de Deus ou como filho de nobres, ou outra crítica é de fato dos nefilins. A interpretação não se referia a homens de grande estatura, já que em Números 13:33, o mesmo termo é utilizado para se referir a pessoas de grande estatura, literalmente. Vamos colocar o final dessa interpretação. Existe também uma variação de interpretação em relação ao gigante, né, onde argumentou que o texto bíblico não diz que os nefilim nasceram da união entre filho de Deus e as filhas dos homens. O escritor de Gênesis simplesmente informa que naquela época existia gigantes na terra, apenas isso, né? É uma interpretação que coloca mais uma dificuldade acerca desse assunto, tá? Então, em Gênesis capítulo 6, não diz quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens. Para fechar isso, de fato, o livro de Gênesis não se preocupa em esclarecer totalmente o assunto e revelar com exatidão quem eram os filhos de
Deus e as filhas dos homens, mas na verdade nem mesmo é o foco principal do capítulo 6. A mensagem principal do capítulo trata do estado deplorável da humanidade que se encontrava. O texto descreve como os homens estavam explorando toda a potencialidade do pecado. A lei moral de Deus estava sendo completamente transgredida. Tudo isso resultou no juízo divino através do dilúvio. Tá? Mas ficando a interpretação clássica que Jesus colocou em Mateus 22 e 30, como eu ressaltei no primeiro vídeo, fica mais bem colocado na minha visão. Eu fico com a segunda interpretação, essa segunda interpretação, que é a interpretação, para mim, eu vejo ela bem clássica, bem básica, né, para se pensar. Os filhos de Deus e as filhas dos homens do capítulo 6, né, eu não vejo como os filhos de Deus eram anjos caídos, não defendo essa interpretação. Eu não defendo a interpretação que os filhos de Deus eram homens poderosos, governantes e nobres, que tem essa terceira interpretação. Eu defendo mais a segunda interpretação, que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, que se casaram com os descendentes de Caim. Né? Então, os filhos de Deus era descendência piedosa de Sete, dos homens que invocaram a Deus, e as filhas dos homens era descendência ímpia de Caim. Né? E ficamos com essa parte final. Ficamos com a parte final bem clássica para se interpretar, Mateus 22 e 30, que os anjos não se casam, não se dão em casamento, são seres assexuados. Eles não foram criados para a procriação, no sentido biológico da palavra. Eles foram criados para outra missão. E fechamos a palavra lá com Hebreus, que os anjos são espíritos. Espíritos são seres incorpóreos, né? Não tem corpo, não tem matéria, né? Então não tem essência biológica de reprodução. Isso ficou para o ser humano, né? O ser humano ficou para Adão e Eva, que são a base genética, a base biológica, né? Essa matriz biológica da humanidade. Então, Adão foi o primeiro homem que é criado, que é escrito por Paulo em 1 Coríntios, e Eva foi a sua esposa, né? Que Eva significa mãe dos seres viventes. E assim termina essa palavra, né? Termina esse vídeo ressaltando no capítulo 6 que tem essa problemática, mas respeitando a sua visão, a sua interpretação, mas eu vejo que tem muito mais força essa interpretação clássica que fica aí na história. Obrigado pela atenção nesse vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, e o meu muito obrigado. Shalom, a paz do Senhor.